Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou explicar a ligação covalente, ou molecular, ou homopolar. Num outro vídeo eu expliquei a ligação iônica, lembrando que a ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente, ou salina, ou heteropolar, ocorre entre átomos cuja tendência de um deles é doar elétrons e o outro receber. Ou seja, ocorre transferência definitiva de elétrons. Basicamente, ocorre entre átomos que apresentam uma grande diferença de eletronegatividade. Basicamente, entre metais com ametais. Lembrando que essa faixa em destaque, começa aqui no grupo 3A, nela nós temos os semimetais. À esquerda dessa faixa, metais, exceto o hidrogênio. À direita dessa faixa, há metais ou não metais, exceto os gases nobres. E na ligação iônica, então, nós temos a transferência definitiva de elétrons. Então, ocorre entre átomos, basicamente, de metal com ametal ou metal com hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio só tem um elétron e sua tendência não é doar, e sim receber mais um. Se estabiliza com 2, igual ao gás nobre hélio. Bom, agora, nessa aula, nós vamos estudar a ligação covalente, ou molecular, ou homopolar, que ocorre entre átomos cuja tendência de ambos é receber elétrons. Então, ninguém doa para ninguém. Eles vão compartilhar. Basicamente, ocorre entre átomos de ametais. Ametal com ametal ou ametal com hidrogênio ou hidrogênio com hidrogênio, né? A tendência de ambos é receber elétrons. Por exemplo, na molécula de Cl2. Então essa fórmula que eu vou fornecer é a chamada fórmula molecular. Daqui eu vou determinar a fórmula eletrônica, que é a estrutura de Lewis, e a fórmula estrutural, ou estrutural plana. Então, lembrando que o cloro, quando você faz a distribuição dele, o número atômico é 17, ele está aqui no grupo 7A, ou grupo 17, então ele tem 7 elétrons na maior camada, né? Grupos A representativos ou típicos, o número de elétrons da maior camada, camada de valência, é igual ao número do grupo. Então, cloro, grupo 7A, então tem 7 elétrons na maior camada. Quando você faz a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Aí você olha na camada de valência, que é a camada 3, ó, tem 7 elétrons. Então, cloro com 7. São 2 átomos de cloro, ó, Cl2. Então, 2 átomos de cloro. E aí, como a tendência desse? Ó, ele tem 7, tendência é ganhar 1, desse outro átomo também. Então, você já fez a previsão da ligação, né? Quando um deles tem tendência em doar e outro em receber, ligação iônica, transferência definitiva de elétrons. Agora, quando ambos têm a tendência em receber, ninguém doa para ninguém, eles vão compartilhar. Então, e aí é representado desse jeito, é a chamada ligação covalente ou molecular, forma molécula. Agora, isso aqui você pode ainda representar dessa maneira. Deixar simplesmente aí os 2 elétrons, né, entre os átomos, sem mostrar, né, esse retângulo. Então, às vezes vocês vão encontrar desse jeito também, é correto? E uma outra maneira, correta também, muito comum aparecer desse outro jeito, ó, com os 7 elétrons, tá vendo? Deixando o par na vertical. Em vez de deixar na horizontal, deixar na vertical. Esse par está sendo compartilhado. Cada compartilhar normal sempre aumenta 1 elétron para cada átomo. Então ele tinha 7, fez uma compartilha normal, ficou com 8. E esse também.
Então, aqui você tem a chamada fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, ou estrutura de Lewis. E uma outra que é chamada fórmula estrutural, ou estrutural plana. Cada compartilha normal representada por um traço. Um outro exemplo, HCl, cloreto de hidrogênio, HCl. Bom, o H só tem um elétron, né? O grupo 1A tem um elétron, distribuição 1s1. E o cloro tem 7. Tá vendo? O cloro tem 7, tendência a ganhar 1. O H tem 1 e sua tendência não é doar, e sim receber mais 1. Ambos têm a tendência em receber. Então, ninguém doa para ninguém, vão compartilhar. Então, é a chamada ligação covalente ou molecular. Então, poderia estar representando desse jeito, né? Ou então, mais comum, ó, aparecer assim, em vestibular. Deixando o par entre os dois. O H ao redor dele ficou com 2 e o cloro ficou com 8. Esse par de elétrons passa a orbitar ao redor dos dois núcleos dos dois átomos ao mesmo tempo. Por isso que passa a ser contado para os dois. E fórmula estrutural H-Cl. Uma simples ligação. Ligação covalente normal simples. Agora, um outro exemplo. Um outro exemplo, O2. O oxigênio, a substância oxigênio, né, que é gasosa, o gás, o oxigênio. O O, fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p4. Ou então ele está lá no grupo 6A, ou grupo 16. Então ele tem 6 elétrons na maior camada. Camada 1, camada 2, ó, tem o subnível S e o subnível P, 6 elétrons. Tem 6, tendência a receber o que falta para 8. Então, tendência a receber 2. Então, o O tem 6, tendência a receber 2. O outro O também, né? Então, ambos têm a tendência a receber, ninguém doa para ninguém, vão compartilhar. Fazendo uma compartilha, tinha 6, fez uma compartilha e ficou com 7. Na dúvida conta, ó. 2, 4, 5, 6, 7. E esse outro também, 2, 4, 5, 6, 7. Nenhum dos dois estabilizou? Então vamos fazer mais uma. Aí ambos vão atingir a estabilidade. Então, ó, cada compartilha normal sempre aumenta um elétron para cada átomo. Então isso aqui pode ainda ser representado desse outro jeito, né? Deixando os pares de elétrons entre os dois sem estar mostrando esses retângulos. Então, isso aqui. Então, ligação covalente. Então, na fórmula estrutural, O dupla O. Fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis. E aqui, fórmula estrutural. E essa que foi dada, fórmula molecular. É a chamada ligação covalente normal dupla. Agora um outro exemplo, N2, que é o nitrogênio, a substância nitrogênio, né, que é gasosa, gás nitrogênio. Pô, o N está lá no grupo 15 ou 5A, tem 5 elétrons na maior camada. Então, quando você estiver prestando um vestibular, geralmente é dada a tabela, você já vai direto lá no grupo. Se você ainda não guardou o grupo de localização dele, você vai fazer desse jeito. Já consulta o grupo, você já sabe que ele tem 5 elétrons na maior camada. Em todo caso, distribuição 1s2, 2s2, 2p3. Então ele tem 5 elétrons na maior camada. Ó. Tendência a receber 3. 2 átomos de N. E cada N tem 5.
Então, ninguém doa para ninguém, vão compartilhar. Fazendo uma compartilha, ó. Tinha 5, fez uma, ficou com 6, né? Mais uma ligação, ó, ficou com 7. Mais uma, ficou com 8. Como ele tinha 5, tendência a receber 3, ele é capaz de efetuar 3 compartilhas. Então, a outra representação, ó, deixa os 3 elétrons entre os dois. Os 3 pares, os 6 elétrons, na verdade. E fórmula estrutural ou estrutural plana, N tripla N. No máximo entre 2 átomos, existe a possibilidade da tripla ligação. Não existe a tetraligação entre 2 átomos. Aí você pergunta, Conde, mas e o carbono? Ele é tetravalente? Sim, ele faz 4 ligações, mas nunca entre 2 átomos. Isso você só vai entender com ligações em orbitais, que é um aprofundamento disso, que num outro dia eu vou estar fazendo um vídeo, de ligações em orbitais, a ligação sigma, a ligação pi e assim por diante. Bom, então, fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis. E essa outra, fórmula estrutural plana. Fórmula estrutural ou estrutural plana. E essa que foi dada, fórmula molecular. Um outro exemplo. Um outro exemplo. H2O. Então, o H tem 1 e o O tem 6. Então, o O com 6. E o H tem 1. E eu vou colocar 2 átomos de H. Pode ser um em cima e um embaixo, né? Um de cada lado, tanto faz. Quando você está montando fórmula eletrônica, fórmula estrutural, você não está preocupado com a geometria. Num outro dia a gente vai estar estudando geometria molecular, polaridade molecular, tá bom? Então aqui, mas para já deixar numa disposição mais próxima do real, eu vou colocar desse jeito. Então, o O tem 6, tendência a receber 2. O H tem 1, tendência a receber 1. Ambos têm a tendência em receber. Faça essa previsão, para que você possa representar corretamente. Porque você lembra lá no outro vídeo, na ligação iônica, representação na fórmula eletrônica, Diferente dessa aqui. Então aqui, ninguém doa para ninguém, vão compartilhar, é ligação covalente. A metal com hidrogênio. Aí fazendo uma compartilha, o O tinha 6, fez uma, 7. O H tinha 1, fez uma, 2, estabilizou com 2, igual o gás nobre hélio. Então, vai fazer outra compartilha com outro H. Então, fórmula eletrônica pode ser desse jeito, ou então, deixando o par de elétrons entre os dois. E fórmula estrutural. Fórmula estrutural. Um traço com um H e outro traço com outro H. São as duas simples ligações. Um outro exemplo. NH3. Amônia. O nitrogênio tem 5, grupo 5A. E o H tem 1. Só que são 3 átomos de H, então nós vamos distribuir ao redor. Os 3 átomos de H. Cada H tem 1. E o N tem 5. Então, a metal com hidrogênio, ligação covalente. Então, fazendo uma compartilha, o N tinha 5, fez uma, ficou com 6. E o H estabilizou com 2, O N tinha 5, fez uma, ficou com 6. Mais uma contra o H, 7. Mais uma contra o H, 8. Outra maneira de representar, então, em vestibular é mais comum aparecer essa, tá?
Às vezes até ele coloca assim, o par eletrônico que sobrou, ó, sem estar efetuando ligação, representado assim, ó, tracinho, tá? Mas assim, ó, isso é uma representação que às vezes fornece, mas o melhor é assim, se pedir fórmula eletrônica, bom, mostre todos os elétrons, de preferência. Então, e a fórmula estrutural, ó, N com os 3H, então um traço com cada H. 3 simples ligações, né? E para finalizar esse vídeo, um último exemplo. CO2, o dióxido de carbono, né? Muito conhecido como gás carbônico, um C e 2O. Pessoal, o C é do grupo 4A ou 14, então ele tem 4 elétrons na maior camada. Ó, C, número atômico é 6, vai ficar 1s2, 2s2, 2p2, tá vendo? Ele tem 4 elétrons na maior camada. E o O, fazendo de novo, né, a distribuição do O, 1s2, 2s2, 2p4. Então, maior camada, ó, ele tem 6 elétrons. Então, um C e 2O. Um C e 2O. Isso aqui é um óxido, né? Então, distribua os oxigênios ao redor. No outro vídeo, pessoal, quando começar assim, explicar a ligação covalente, né? Covalente dativa, melhor dizendo, aí eu vou frisar bem, ó, que nos ácidos e nos óxidos, geralmente você não encontra O ligado com O, tá bom? Salvo alguns casos especiais, tá bom? Os peróxidos, por exemplo, né? Sempre vão ter O ligado com O. Mas geralmente assim, nos óxidos, de maneira geral, você não encontra O ligado com O. Então, os dois O, vocês vão ligar o átomo de carbono. O O tem 6, e o carbono tem 4. O carbono tem 4 e sua tendência é receber mais 4. O O tem 6, tendência é receber 2. Então, ninguém doa para ninguém. A metal com a metal, ligação covalente. Então, fazendo uma compartilha. O O tinha 6, fez uma, 7. Fazendo mais uma, 8. E o carbono? Tinha 4, fez 2, 6. Precisa fazer mais 2. Vai fazer as outras 2 com outro O, que também tem que fazer 2, né? Já que ele tem 6. Então, fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis. Então, se você preferir, ó, essa outra representação, sem mostrar os retângulos. E fórmula estrutural ou estrutural plana, 2 duplas ligações. Tá bom? Então, até um outro vídeo, pessoal. Um abraço.